uso de internet no país cresceu mais entre os idosos. Isso é o que mostra uma pesquisa do IBGE. Entre as pessoas com mais de 60 anos, a proporção de quem usava a internet no ano passado era de 66%, pouco mais de 22 milhões de brasileiros. Agora, esse é o grupo que mais cresce. Hoje a pesquisa mostra que 86,5% dos idosos entrevistados usam as redes todos os dias, seja pelo celular, pelo computador, pelo tablet. E aí isso para ler notícias, para fazer movimentação de banco, para se divertir nas redes sociais ou nos jogos eletrônicos. Mas aí, até que ponto isso faz bem para a saúde ocular? Porque muito contato com as luzes, né, dos aparelhos, as telas, de repente pode acontecer algum prejuízo para a saúde. É sobre esse assunto que a gente já conversa a partir de agora com a oftalmologista Michele Cantissani. Seja bem-vinda ao Jornal da Correio. Boa noite para você. Boa noite, linda. Obrigada. Boa noite a todos que estão me ouvindo. Ô, Michele, quero começar aqui, porque tem um tempo máximo, assim, quero começar a nossa conversa falando dessa questão do tempo. A gente sabe que as pessoas assistem TV, estão de olho no computador, às vezes estão trabalhando, e estão no smartphone também, acessando alguma coisa, ou seja, são muitas, a gente tem acesso a muitas telas, né, de uma vez só e praticamente o dia inteiro para as pessoas com mais idade. Até que ponto isso é prejudicial, né? Qual é o máximo de tempo que dá para ficar e não prejudicar a saúde ocular? Então, existe sim um tempo limite, né, que a gente possa para que a gente possa usar as telas sem trazer tantos danos para a saúde ocular. Hoje em dia, o recomendado é que para uso recreativo, já que a gente também utiliza as telas profissionalmente falando, mas para uso recreativo, o ideal é que a gente utilizasse no máximo 3 horas por dia. E dificilmente alguém cumpre essa regra, né? Mas já cientificamente falando, a gente sabe que quanto mais você usa telas, menos você pisca o olho. A gente tem o hábito de piscar menos os olhos quando a gente está de frente à tela, e esse é o principal prejuízo para a saúde ocular. É o ressecamento ocular que as telas causam. Certo. Então, esse talvez seja o maior dano, vamos dizer assim. Sim, o maior dano. Além dele, quais são os outros danos para a saúde? Então, o próprio uso do celular, né, pode também atrapalhar um pouco o sono. E para o idoso, que já é um idoso, já é geralmente um paciente que já tem dificuldade para o sono, né? Então, muito tempo de exposição à tela também vai reduzir o seu sono, também vai atrapalhar as suas horas de sono, piorar a insônia, que já é comum nessa terceira idade. Então, seria um outro fator também que pode piorar. Mas, além disso, o fato de você estar o tempo inteiro forçando a tua visão para perto, você pode ter outras alterações. Por exemplo, um espasmo de acomodação, que é quando você fica com muito tempo com a contração do músculo ciliar para utilizar a visão de perto ali no celular ou no computador. E aí, depois de um tempo, você começa a ter uma dificuldade, inclusive, para você ter o retorno dessa visão para longe, né? Isso é mais comum de acontecer em jovens, porém também pode acontecer em alguns idosos, pelo uso excessivo de telas. E me diz uma coisa, o que é que dá para fazer para amenizar essa situação, ou melhor dizendo, amenizar esses danos? Então, o principal seria realmente tentar reduzir um pouco essas horas, né? Mas existem outros tratamentos que você pode fazer para tentar evitar o fato de você ter um olho ressecado, né? O idoso, ele por si só, ele já é um paciente que tem mais olho ressecado, tá? A síndrome do olho seco, ela é muito mais comum a partir dos 60 anos de idade. Em mulheres, ainda mais, por conta da questão hormonal. Então, reduz os hormônios, vai aumentar a capacidade a diminuir a capacidade de produção da lágrima, então ele já tem essa predisposição, e ainda mais com o uso de telas. Então a gente recomenda realmente fazer o uso de lubrificantes para quem usa muito telas, para quem usa excessivamente telas. Porque o fato de lubrificar ou fazer o tratamento adequado, né, para evitar esse olho seco, já vai amenizar bastante os sintomas. Tá certo, Michele. Então vamos lá, só recapitulando, gente. Uso máximo de até 3 horas, é isso? E isso, No uso total máximo do dia, não são 3 horas recreativo. seguidas, não. É o total do dia, né? É o Isso? total do dia de uso recreativo, né? Para quem Certo, não trabalha com isso. certo. Essa questão de fazer intervalos, de repente, para quem trabalha ainda com muita tela.
Isso, para quem trabalha, se for Ah, um idoso que ainda trabalha, que ainda utiliza o computador, o ideal é realmente ter intervalos. A gente pede para que a cada 2 horas de uso de tela, você tenha um intervalo de pelo menos uns 10 minutos, olhando coisas que estejam à sua distância, né? Então, olha pela janela mesmo, olha para longe, estimula a visão de longe, tá? Esse seria o ideal, tanto para computador como para celular. Então, fazer essas pausas é importante. A posição que você deixa essa tela também é importante. O ideal é que ela fique numa distância determinada do teu olhar, né? Que fique numa posição mais baixa. Então, tudo isso, em termos ergonômicos, também existe algumas recomendações que precisam ser utilizadas para diminuir todos os sintomas causados. Michele, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Correio, viu? De nada, eu que agradeço. Boa noite para você, bom jantar, tá?